Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. E hoje nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, o pessoal da ACE, que tem num embrolho bastante interessante, uma discussão muito interessante, deixando cada vez mais viva a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Eu gostei muito dessa briga, está mostrando atividade aqui na nossa cidade. Bom, do meu lado, vamos já cumprimentar, nosso amigo já esteve aqui, Decinho Pompeu. Boa noite, Decinho. Roberto, boa noite aí, telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço concedido para que a gente possa expressar a nossa opinião, falar aquilo que vem acontecendo, sempre com aquela ideia da chapa. Compromisso com a verdade, não com a vitória. E tá aí ao seu lado o doutor que conseguiu uma façanha, digamos assim, ou tentou fazer uma movimentação bastante interessante. Doutor Alexandre Cadeu. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. Prazer estar aqui. E o contentamento que a gente tem é de ver que a luta democrática está sendo possível aqui no município. Porque nós estamos mostrando, com o cancelamento das eleições que foram tiradas com vício, a modificação daquela situação que ninguém acreditava passa a ser uma realidade. Ou seja, a busca do direito está sendo consagrada pelo judiciário. Isso é muito bom para a democracia, é muito bom para as entidades de classe, porque vê que é possível acreditar na justiça. Num momento tão delicado que passa o nosso Brasil, com manifestações de todo jeito, questionamentos, brigas entre ministros do Supremo Tribunal Federal, vemos que é possível acreditar na justiça, e não só que é possível, que é necessário. Só basta a gente saber conduzir a coisa com lealdade, porque se de um lado nós queremos uma prestação jurisdicional íntegra, do mesmo jeito devemos trabalhar com forma honesta para com o juiz. É isso que nós precisamos fazer. E essa disputa tem nuances e detalhes importantes que você não pode perder. O Decinho estava explicando uma nuance interessante. Veja só, o interventor tomou posse, está lá, e estava fora da diretoria e parece que retornou à diretoria anterior. Mas veja só, dá a impressão que a pessoa que foi eleita na última eleição voltou. Mas o Decinho me explicou que não é bem isso, não. É uma outra coisa, Decinho? É verdade. Apesar de alguma imprensa, algumas pessoas estar colocando Jorge Itaiar reconduzido ou conduzido novamente ao poder, isso é uma realidade entre aspas. O interventor continua lá dentro. Parabéns ao juiz que cumpriu o estatuto. Tudo que a chapa Renova CE queria era que cumprisse o estatuto. E o juiz está cumprindo o estatuto. E o estatuto no qual, quando eu era presidente, eu ajudei e colaborei muito na montagem disso, diz o seguinte: que quando por algum motivo não acontecer a eleição, ou o presidente que assumiu for impugnado, perder o cargo, e é isso que aconteceu com o Jorge e toda a diretoria eleita agora, dia 19 de abril, eles perderam o cargo, foi destituído, volta ao comando da entidade o presidente anterior. Ou seja, volta à diretoria antes ou pré-eleição, é isso? Digamos que tivesse uma diretoria totalmente diferente e o seu José estivesse lá. Então não seria o Jorge Itaiar que estaria no governo. Vamos inverter a situação. Vamos inverter. Vamos dizer que o Eduardo ganhasse, que houvesse uma desculpa e o Eduardo ganhasse. Perfeito. E o anterior era o Jorge Itaiar, correto? Certo. O Eduardo ganhou, tomou posse. Se o Jorge Itaiar entrasse com uma ação e ocorresse os mesmos fatos, fosse destituído, sairia o Eduardo e voltaria à direção o presidente antigo, no caso o Jorge Itaiar. Coincidentemente, toda essa diretoria que foi extinta, expurgada pelo juiz, fez com que agora cumprisse o estatuto, no qual nós da oposição achamos justo que tudo que nós pedimos desde a abertura da eleição é que cumprisse o estatuto com transparência, honestidade, retidão, caso que não aconteceu, confirmado pelo juiz que impugnou tudo, toda essa balbúrdia no processo eleitoral. O Jorge Itaiar volta e o interventor continua lá dentro. Em que formato? O Jorge continua com a condução da CE dentro dos projetos nesses 60 ou 70 dias, como presidente não eleito, não houve eleição, volta para janeiro, fevereiro.
E o interventor lá dentro, com os olhos em tudo que acontece na CE, inclusive com uma possível uso da máquina ou uma negativa na transparência dos documentos para essas duas chapas ou até uma eventual terceira chapa que pode ser lançada ou não? Pode ser lançada? É? Pode, sim, senhor. Foi suspenso? Foi isso? A última eleição está suspensa? Não, ela não está suspensa. A outra eleição foi invalidada. Não Tá vale invalidada. nada. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Quem ganhou e assumiu foi destituído do poder. Essa é a verdade. Volta-se em janeiro e fevereiro. Esse interventor vai conduzir as eleições, vai conduzir todo o processo eleitoral. Aquela comissão eleitoral de 3 advogados que foram montados num passado não deverá acontecer, deve sair isso somente na mão desse interventor, que é homem indicado de confiança do juiz que deu a liminar, tirando toda a diretoria que foi empossada dia 19 de abril, dia do meu aniversário. Bom, o doutor Alexandre, me explique o seguinte, como é que é o trâmite agora legal? Existe um prazo para a montagem de novas chapas? Quem pode participar? Como é que vai ser esse processo? Vai se modificar todo aquele pessoal que estava vistoriando? Como é que vai ser o processo a partir desse momento, doutor? Nós temos marcado para sexta-feira agora uma reunião com o interventor. De princípio, vai comparecer o Jorge Tayar, que é um possível cabeça de chapa, e o Eduardo Caldas. Até porque são os interessados direto, pelo menos num primeiro momento, na realização dessas novas eleições. Mas nada impede, como foi dito, de sair uma terceira, quarta, qualquer chapa, ou até mesmo de ser feita uma fusão entre as duas chapas, separa-se quem de interesse, mantém e lança-se alguém. Pode ser feito isso. As duas chapas já concorrentes podem votar, pode ser feita uma chapa mista, pode ser feita quantas chapas quiserem para disputar o pleito. É uma nova eleição que começa agora. Todos aqueles que estão em condições de montar uma chapa e de se lançar presidente, têm condições de se inscrever. O que é interessante falar nesse momento? Nessa reunião de sexta-feira está tudo avançado para se determinar como vai funcionar essas eleições, de que forma vai se conduzir o processo eleitoral, vai ser entregue as listas de associados de forma completa, não mais ceifada como foi da outra vez, apenas com alguns dados que entenderam que era interessante para o concurso das eleições. E dessa vez, nós acreditamos que vai ter total isenção de quem vai conduzir as eleições, que é o interventor. O edital de convocação dessas eleições deve acontecer, acredito que na próxima semana. E num prazo de 60 dias, após o edital, é que é chamado a todos os atos da eleição. Inscrição de chapa, impugnações, recursos, tudo que houver vai ter que acontecer nesses 60 dias, quando vai culminar com uma data de eleição. Vai ter que ser feita, desta vez, uma assembleia. Nesta assembleia, os associados vão poder sufragar o voto. E, desta vez, acreditamos, sim, que independente de ser Eduardo, Jorge Tayar, quem vai ser vitorioso vai ser a democracia. Especificamente, por que foi feito, por que o juiz considerou isso errado? O que estava errado na última eleição? Especificamente, doutor. Especificamente, você tinha vícios no processo eleitoral? Quais vícios? Primeiro, o vício mais contundente era o seguinte: o presidente da comissão eleitoral, que no caso seria um juiz das eleições, ele participava da chapa do Jorge Tayar. Isso foi fundamental para macular toda a isenção do trabalho. Além disso, o processo não foi autuado, não teve uma numeração sequencial, não teve uma ordem cronológica obedecida. Por que de se autuar um processo eleitoral? Para que você dê segurança que ninguém vai infiltrar documentos ali, vai subtrair documentos. Isto é uma segurança para aqueles que estão participando do certame. Além disso, houve uma série de irregularidades com relação a prazo de julgamento de recursos, que inviabilizaram as próprias eleições. Um dos últimos recursos, para você ter uma base, foi julgado no dia, ele foi interposto no dia 1º, dia 2 de abril, ele foi julgado somente dia 12, foi publicado dia 16,
Ou seja, De como abril. que você poderia, a 3, 4 dias das eleições, concorrer, ainda que a chapa tivesse sido aprovada? Como que você faz contato com os associados para falar, ó, vem votar que é daqui 3 dias as eleições? Não houve respeito a prazos, não houve respeito a, vamos dizer, aqueles quesitos mínimos que você teria que dar para os dois concorrentes. Você acredita em má fé ou em incompetência jurídica? Olha, eu acredito mais, para mim te falar em má fé, eu preciso te atestar com documentos. Sim. E isso está no processo e houve má fé, sim. E digo até porque, de forma bastante clara, quem conduziu o processo eleitoral, o último, não foi a comissão eleitoral, foram os funcionários da ACE. Sequer haviam reuniões da comissão eleitoral. Eles se correspondiam para trocar relatórios, trocarem votos. Salvo engano, teve duas reuniões da comissão eleitoral. Então, o que acontece? Isso fragilizou essa intervenção de terceiros nos trabalhos da comissão eleitoral, fragilizou o que se poderia se esperar, vamos dizer, de boa fé num processo eleitoral, ainda que atos não tivessem sido praticados de forma escusa. Tá? Agora, incompetência jurídica, eu acho que também houve. Com todo o respeito, não me cabe aqui aceitar uma situação de você ver advogados trabalhando em função de uma causa e aceitarem os erros e aceitarem essa ingerência de terceiros que não poderia ter acontecido. Houve, sim, essa falha também. Na sua opinião, Décio, houve incompetência ou má fé nesse processo eleitoral? Eu acho que houve incompetência de alguns e muita má fé de uns 2 ou 3. Na verdade, com a tecla SAP, que eu sempre gosto de me pronunciar assim para que todo mundo entenda, esse processo eleitoral foi uma verdadeira lambança. Não houve processo nenhum, foi um amontoado de papel, sem data, sem protocolo, sem numeração. Nós entregamos folhas, nós temos protocolos de 235 inscrições. Na hora que voltou para nós, depois da primeira ação, que nós conseguimos tirar todos os documentos de lá para nós montarmos o processo, as 235 assinaturas que nós entregamos virou 226. Cadê as 9? Cadê as 9? Nós temos um protocolo que nós entregamos 235, volta 226, cadê as 9? Aí tem todo esse comentário aí de assinaturas falsificadas, que tem um processo andando, correndo junto, porque não tem mais ninguém interessado em qualquer assinatura falsificada do que nós. Não é a chapa da situação que está preocupada, é nós. Está o nome de Eduardo Caldas, que é um cara sério, o nome de Anunciato Tomeu, que assinou a ex-presidente, o meu nome, que eu tive a vergonha de um jornal colocar meu nome dizendo como falsário. O que é isso? Então, essa verdadeira lambança, eu posso concluir que houve muito mais má-fé do que incompetência. E esse acúmulo de situações fez com que o doutor Alexandre Cadeu conduzisse um processo documentado de somente 1.286 folhas. Não é o único ponto que a situação fala, o doutor Manuel não podia ter assinado, não. Aquilo foi um acumulado de situações no qual o juiz entendeu e pediu que toda a diretoria atual, que já tinha assumido, saísse para as novas eleições. É isso que aconteceu, Roberto Samuel. Bom, o Ezequiel Pedrosa, ele fala que conhece o Décio, já trabalhou com o senhor em alguns pontos e acha que é uma pessoa íntegra. Tá o recado aí do Ezequiel Muito obrigado, Pedrosa. Ezequiel. Muito obrigado. Quem quiser puxar minha orelha também, nós participamos de uma democracia. Sim. Não tem problema. Vamos falar Eu aqui, vi outro dia alguém escreveu, acho que você até compartilhou. Se os verdade. inimigos pararem de falar a mentira a meu respeito, eu juro que eu paro de falar a verdade a respeito deles. Aliás, hoje nós tivemos uma discussão via redes sociais com o professor Tadeu Fernando Blanco, né? Ele até falou que eu trago muita gente da minha Eu acompanhei. turma. Olha, eu vou te falar um negócio. Olha, eu sou amigo de ambos os lados, né? O Eduardo Caldas, eu não sou amigo dele, conheço, mas sou amigo do Décio, sou amigo do Jorge Tayá. E aqui a ideia é valorizar
a discussão, e todo mundo aqui tem espaço, tá? Desde o padre que falou contra a Marcha das Vadias, inclusive o próprio pessoal representante da Marcha das Vadias pode vir aqui, não tem o menor problema. Pode vir a direita, a esquerda, extrema direita, tem espaço para todo mundo. Mas essa discussão, meu amigo Decinho Pompeu, diz o seguinte, não desvalorizou a ACE ou você acha que acabou engrandecendo a ACE, Decinho? Eu vou ser claro, eu vi nas redes sociais, vi alguns comentários em alguns jornais, que a oposição, por causa desse ato da oposição, estava arranhando a imagem, que quem perdia a entidade. Mentira, você que escreveu isso está do lado de lá e não quer, e quer esconder, varrer a verdade para baixo do tapete. Verdade nunca depreciou nenhuma entidade. Verdade nunca depreciou nenhum cidadão. Somente aqueles que fazem a coisa errada. Aí acaba depreciando. Agora, não dá para a gente ter uma entidade de 50 anos numa disputa vergonhosa. Historicamente, é a primeira vez, eu acho que acontece isso, numa entidade de toda a diretoria ser tirada, já empossada e ter que sair. Agora, eu acredito que, acrescentando a sua pergunta, as pessoas realmente que querem o bem da entidade, e eu tenho certeza que eu faço parte disso, não estou aqui por nenhum cargo, não quero ser diretor, não quero ser candidato a presidente, eu já fiz as minhas horas cívicas para a cidade e para a entidade, eu já doei. Eu acho que as pessoas realmente que falam pelo bem da entidade, por que não lançam uma terceira via, um nome numa cabeça de chave, que anda bem dos dois lados? Isso é sensatez. Coloca o Jorge Eduardo como vice, tem 4 vices a entidade. As outras 2 vices, o Eduardo e o Jorge, indica 3 nomes e esse presidente que tenha que ter todas as qualidades, seriedades e ter um trânsito muito bom dos dois lados, pinça 2 caras que ele tem mais simpatia ou mais proximidade, pega as 2 chapas, nossa, que foi excluída do pleito eleitoral, e esse novo a terceira via, pega o que ele achar melhor. Essa pessoa de bom senso vai acabar afunilando, trazendo uma equipe com vontade de trabalhar, novos nomes, pessoas com vigor, acaba filtrando todos esses problemas das 2 chapas que falam, você tem gente aí que não presta, você tem gente lá que não presta, que eu acredito que nenhuma das duas chapas tem só santos, senão nós estaríamos indo lá pro Papa. E aí é bom senso, aí é falar, eu gosto da entidade, aí sim, tira-se as vaidades, filtra essas pessoas das 2 chapas e monta um novo time vitorioso. E esse novo presidente de consenso entre os 2 nomes da discussão, fica esse 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, que é o que vai sobrar de gestão. E se equaliza todos os problemas que a entidade passa hoje. Isso é gostar da cidade, isto é gostar da CE, isso é tirar as vaidades de lado e pensar, não vamos arranhar a imagem da CE, vamos fazer dela a entidade que foi alguns anos atrás. Doutor Alexandre Caldeu Bernardes, não corremos o risco de cometer os mesmos erros técnicos numa nova eleição? Não, eu acredito que não, pelo seguinte, você tem ali um interventor, que é um advogado, uma pessoa especializada na matéria, e você tem a figura do Estado, juiz, conduzindo esse processo eleitoral. Muito dificilmente vai acontecer qualquer ato irregular, mas qualquer ato irregular como foi visto na outra eleição. E aproveitando o gancho do que o Décio falou e já incorporando nessa fala, eu acho que a entidade não perde, não, a entidade ganha. A entidade está provando que tem ordenamento jurídico suficiente para conduzir não só a administração da empresa, mas também um processo eleitoral. Basta que se cumpra as regras ali determinadas. Ou seja, o associado da ACE tem que se orgulhar desse momento. Porque se houve algum tipo de irregularidade, isso ficou no passado. Agora você tem o cumprimento de uma ordem judicial de falar, olha, o estatuto diz isso, é assim que tem que ser.
Tanto é verdade que nós não vamos apresentar recurso com relação à volta do Thayar para a administração. Por quê? Essa é uma regra prevista no Estatuto. E nós não podemos pedir que o Estatuto só seja cumprido na parte que nos interessa. Nós temos que respeitar o Estatuto em sua totalidade. É um ordenamento jurídico completo. No primeiro artigo tem que se coadunar com o último. E é isso que nós estamos vendo. Ô, Décio Pompeu, que lição que você tira dessa história toda? Que lição que você tira e se você se arrepende de ter feito, faria de novo? Não me arrependo, não. Eu estava afastado da CE há 4 ou 5 anos, totalmente afastado. Eu estive apenas em uma visita da CE, na época que o Wilson era presidente, e fui quando eu era secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para o Wilson, estou aqui porque estou em tarefa oficial da prefeitura, senão não viria. O que eu tiro disso é o seguinte, a associação comercial passa por um momento crítico, passa por um momento delicado, que as pessoas de bem têm que aglutinarem agora e deixar as vaidades de lado. As pessoas que querem continuar com a associação comercial forte, é uma entidade de 50 anos, que já fez muito pela cidade, já fez muito pelo comércio local e tem que voltar àquele momento do passado, de ela realmente ser escutada pelos órgãos públicos, serem respeitadas pelo gestor público, discutir não só o problema individual do pequeno, mas também o problema grande da cidade, discutir a cidade. A cidade cresce hoje numa velocidade monstruosa, você é prova disso. A entidade tem sim que discutir com o governo, com qualidade de sabedoria, com qualidade intelectual, para que possa trazer um desenvolvimento ordenado de qualidade para que o comércio, a indústria e o serviço flua de uma maneira atraente para o cidadão. Perfeito. Doutor, 1 minuto para o senhor dizer o que o senhor ainda não disse e precisava ser dito. Roberto Samuel, o que eu tenho a dizer é que esse espaço que você abre nesse momento, que é o espaço para o debate, para o exercício da cidadania, da democracia, ele é muito importante para que as pessoas conheçam da verdadeira história destas eleições. Vão marcar a CE? Vão, positivamente. E independente de quem vai ganhar, se é o Jorge Thayar, se é Eduardo Caldas, ou quem quer que seja mais, a verdade é que a CE sai fortalecida disso, porque tem norma para fazer cumprir as suas atividades. Desde a mínima compra de material até as eleições, que é um ato complexo. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade e, independente de resultados, que ganhe o melhor, o nosso compromisso não é com a vitória. Inclusive, eu sou advogado do processo, eu não sou candidato a nada. Então, o meu compromisso é com o processo, com a verdade, com a justiça. Eu sou apenas um operador da justiça e quero assim continuar. Obrigado pela oportunidade. Bom, e ao seu lado, Décio Pompeu. Décio, obrigado pela sua presença mais uma vez, sempre muito simpático. Você tem 30 segundos aí, só 30. Só 30? Eu vou falar só tchau para todo esse pessoal e não posso deixar de fazer a parte política. Esse Eduardo Caldas é um menino de ouro, é um empreendedor. Você que é associado e está fora da CE e é gente de bem, está indignado com o que acontece no país, indignado com essa lambança na eleição, nos procure. Venha ajudar a associação comercial, venha desenvolver a cidade e se desenvolver como pessoa, como empresário, como cidadão, junto com a gente na Renova CE. Mas ele acha você aonde, por exemplo? Se a pessoa só te conhece de vista, ele vai te procurar onde? Ele pode me achar no Auto Shopping Internacional, na minha loja, que chama Pompeu Multimarcas. Ele pode me achar no Facebook. Se eu não te aceitar porque eu não te conheço, entra no particular. A minha página é uma das poucas páginas de pessoas públicas que é aberta, qualquer um pode publicar qualquer coisa, inclusive crítica. Então, o que você quiser publicar ou quiser falar, eu só tenho uma página, não tenho duas. Se você achar o Décio Pompeu, é meu pai, que ele fala que ele é original e eu sou o genérico. Meu pai é Décio Pompeu também e eu sou o Décio Pompeu Júnior. É muito fácil me localizar. Gente, obrigado pela audiência. Estaremos aqui na próxima semana. Lembrando também que o Jorge Thayar, a outra chapa, se quiser aqui, o espaço está aberto. O importante é discutir. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana, que tem, olha, muita gente interessante próxima semana aqui, hein? Não percam.